Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, amém. Louvar a Deus por estar aqui novamente, pela oportunidade de ministrar, a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Gostaria de lhe convidar a abrir sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Amém? Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Amém, irmãos? Só até aqui. Essa passagem, uma passagem tremenda, muito conhecida, que fala sobre Gideão. Gideão, um homem escolhido por Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E foi algo assim que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite. E o título da mensagem é Improvável, mas Escolhido. Foi isso que eu enxerguei na vida desse homem, de Gideão. Esse livro de Juízes, ele mostra um ciclo, onde o povo de Israel cai, desobedece, se afasta de Deus, um povo que acaba caindo na idolatria. E aí eles sofrem a opressão dos inimigos. Depois que eles desobedecem, Deus permite a opressão vindo dos inimigos. Depois que eles sofrem a opressão, eles clamam a Deus por misericórdia, por salvação. E aí Deus vem e manda um libertador para que livre o povo de Israel. Então o livro de Juízes se resume a isso, a esse ciclo. E nesse tempo aqui de Gideão, Israel estava sendo oprimido pelos midianitas há 7 anos. Imagine aí 7 anos de muita opressão, de escravidão, de muito sofrimento. Esse povo era um povo muito mau, onde eles destruíam as plantações do povo de Israel, eles não deixavam nada com eles. Tudo que Israel possuía, tudo que alguém do povo de Israel possuía, eles iam lá e ceifavam, pegavam para eles, roubavam, destruíam tudo. Eles levaram Israel à miséria. E no versículo 6 diz que Israel estava extremamente debilitado. Israel estava extremamente desgastado, cansado, por tudo aquilo que esse povo fez com eles. E o medo era tanto sobre o povo de Deus, sobre Israel, que eles viviam escondidos.
eles não saíam para que pessoas o vissem, mas eles viviam escondidos, com medo do inimigo. E é nesse cenário aqui que aparece esse homem chamado Gideão. Gideão, ele primeiramente não aparece como um herói, mas ele aparece como alguém comum de Israel. Alguém com medo, alguém escondido, alguém que estava passando também por esse sofrimento, por esse momento de escravidão, de aperto. Gideão, ele foi o 5º juiz de Israel. E esse nome, Gideão, significa lenhador ou destruidor. Simboliza aqui força e libertação. Que interessante, né, irmãos? O próprio nome de Gideão já carregava isso sobre a vida dele, sobre libertação, um libertador. E ele também ficou conhecido como Jerubaal. Esse nome ele surge depois que Deus dá uma ordem a ele para que ele tire os altares de Baal que está dentro da casa do seu pai. E aí Gideão vai lá, desfaz toda a idolatria que existe dentro da sua casa. Por isso que ele ficou conhecido como Jerubaal, que significa aquele que confronta Baal. Ou seja, antes dele ser um líder em público, ele foi alguém que tomou uma posição no seu secreto. Antes dele ser usado como libertador daquele povo, ele retirou da sua casa aquilo que lhe afastava da presença de Deus. E no versículo 11, vai mostrar que Gideão estava malhando um trigo no lagar, escondido, com medo dos midianitas. Então Deus entra nessa cena e ele diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ou em outras versões diz: varão valoroso, varão valente, homem valente. E aqui é meio contraditório, né, irmãos? Porque um homem escondido e Deus chega, o anjo do Senhor chega e diz isso: o Senhor é contigo, homem valente. Né? Deus chama Gideão não pelo que ele era naquele momento, mas quem ele se tornaria, mas o propósito que ele iria fazer através da vida dele. E isso vai nos mostrar que Deus ele não chama pessoas prontas, ele chama pessoas dispostas a serem transformadas por eles, pessoas imperfeitas, pessoas dispostas, disponíveis, que se disponibilizam em suas mãos, nas mãos de Deus, para serem alguém grande. Amém? Essa história ela começa com um homem escondido, com um homem com muito medo, mas ela vai terminar em uma grande vitória que ninguém explicaria, que ninguém imaginaria que podia acontecer diante daquela situação que aquele povo estava vivendo. E é por isso que eu coloquei esse título na mensagem: Improvável, mas escolhido. Amém? Gideão, ele é um exemplo de alguém que Deus chama, mesmo se vendo como incapaz, mesmo se vendo como ninguém. E quando Deus encontra Gideão, ele não encontra um líder pronto, mas ele encontra um homem escondido, um homem com medo, um homem em processo, que precisaria passar pelo processo. Gideão, ele estava no lagar. Eu achei muito interessante essa parte, porque o lagar era um lugar impróprio para malhar o trigo. Esse lugar era usado para pisar uvas, mas aí ele estava ali por medo, né, de ser visto pelos seus inimigos, pelos midianitas. Isso nos mostra como estava o estado emocional de Gideão, o estado emocional e o estado espiritual dele. Ele estava com medo constante, ele estava com a mentalidade de sobrevivência, como disse que ele estava ali no lagar, malhando trigo, né? Sua sobrevivência ali, e sem esperança. Não tinha mais esperança para aquele povo, o povo de Israel, que estava sendo oprimido aos olhos deles.
Mas Deus, ele tinha um plano, tinha um propósito de levantar alguém improvável, um remanescente no meio daquele povo que se dispusesse em suas mãos. Amém? E mesmo assim, Deus chega e chama ele de homem valente, né? Isso é muito tremendo e nos ensina algo muito profundo. Deus, ele não fala em algo, Deus, ele não fala com base no que você está vivendo, com base no seu presente, mas Deus fala com base no seu propósito, com base naquilo que ele tem para fazer através de você, através da sua vida. E a resposta de Gideão revela como estava o coração dele naquele momento. Nós lemos aqui que Gideão, ele questiona a Deus. Ele levanta perguntas a Deus, ele diz: se o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo esse sofrimento? Né? Ele se diminui também, ele diz: a minha família é a mais pobre, eu sou o menor. Nós vemos o estado de como Gideão estava, com questionamentos, né, a respeito de Deus. Gideão estava preso em 3 coisas. Primeiro, nas circunstâncias. Ele estava olhando para o caos que estava acontecendo ali, né, com o povo de Israel, a opressão, a escravidão, o sofrimento que eles estavam vivendo. Então, ele estava preso nas circunstâncias. Ele também estava preso nas comparações. Nós vimos aqui que ele diz: a minha família é a menor. Ou seja, a minha família é a mais pobre em relação às outras famílias. E terceiro, ele estava preso na autoimagem distorcida. Ou seja, ele não se via capaz. Ele não se via uma pessoa capaz de livrar o povo de Israel, capaz de tirar o povo da servidão, da escravidão, daquela opressão. Mas é interessante, irmãos, que Deus, ele não discute com a insegurança dele. Deus, ele libera a direção. Independente do que ele falou, eu não sou capaz, eu sou o menor da minha casa, mas Deus, ele libera a direção. Deus, ele diz o que? Lá no versículo 14. Ele diz: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A força de Gideão não estava nele, estava no envio de Deus, naquilo que Deus ia fazer através dele. A força dele vinha de Deus. Mesmo depois disso, Gideão ainda pede sinais a Deus. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, se é o Senhor mesmo que está dizendo que eu irei livrar o povo de Israel, irei tirar esse povo da servidão, então eu quero alguns sinais, eu quero que o Senhor me mostre. E o primeiro sinal que ele pede a Deus é que um fogo consumisse a oferta que ele traria ali para o anjo. Depois, ele pede o teste da lã, que a lã ficou molhada enquanto o chão estava seco, enxuto. E em seguida, ele faz o contrário disso. Então, ele pediu 3 sinais a Deus, de que realmente era o Senhor falando que através dele, o povo de Israel ia ser livre. Deus, né, em sua infinita misericórdia, ele responde, ele atendeu aos sinais de Gideão. E essa atitude de Gideão de pedir sinais a Deus mostra, né, que Deus chama pessoas em processo, não pessoas perfeitas. Né? Nós somos pessoas vivendo em processo. Todos nós precisamos passar por processo, porque nós não somos perfeitos. Amém? E quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos como Gideão? Quantas vezes nós já questionamos a Deus pelas situações que acontecem nas nossas vidas, pelas circunstâncias? Quantas vezes nós dizemos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu não mereço isso.
O Senhor disse que ia fazer isso na minha vida e cadê? Já passou tanto tempo. E eu ainda estou aqui esperando o cumprimento da promessa. Por que eu estou passando por isso? Quantas vezes nós agimos dessa forma, como Gideão? Cheios de questionamento com o Senhor. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? Deus sabe o tempo certo de agir. Deus, Ele permite nós passarmos um pouquinho ali pelo aperto, para depois nos exaltar, para depois nos honrar, para depois fazer em nós e através de nós. O processo é importante, os desafios são importantes, as provações são importantes para nós entendermos que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos dele. Mas Deus continua dizendo para Gideão que ele era com ele. Eu sou contigo, ele diz. Não é sobre quem você é sozinho, é sobre quem é Deus com você. Quem é Deus em você. Gideão, ele aprende que o menos com Deus é mais. Depois que Deus dá ali os sinais, né? Depois que Deus atende o pedido de Gideão sobre os sinais, né, de que realmente ele seria alguém que iria livrar o povo de Israel. E depois de aceitar o chamado, Gideão, ele dá um passo de fé e prepara ali 32.000 homens. Humanamente falando, ainda era pouco, né, diante dos midianitas, porque eles eram muitos, né? A palavra vai dizer que eram como gafanhotos. Mas já era algo que trazia certa segurança, né? Uma pessoa que tem 32.000 homens já é alguma coisa. Mas Gideão não esperava o que viria por aí. Deus diz assim, ainda tem gente demais, né? Os soldados midianitas eram muitos, muito mais do que 32.000 homens. E aí Deus diz que ainda tem gente demais, né? Isso é totalmente contrário à lógica humana. Totalmente. O que Deus queria fazer? Queria engrandecer o nome dele através de Gideão e apenas desses 300 homens. E aí Deus começa a reduzir o exército. Lá no capítulo 7, versículo 2, diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Só Gideão, irmãos, e esses 300 homens, para tirar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Como eu falei, humanamente falando, isso seria impossível. Mas Deus é grande
E quando Deus tem um propósito, ele cumpre, independente da quantidade de pessoas. Deus, ele cumpre. Amém? Então, aqui Deus começa a reduzir o exército. Primeiro, ele diz que saia os medrosos, né, os tímidos. E aí fica 22 mil homens. E depois Deus faz um teste na água, como nós vimos, né, e ficam apenas 300. Agora, irmãos, você imagina como estava a cabeça de Gideão neste momento, com esses 300 homens, né? Mas o interessante é que Gideão, ele não questiona a Deus como antes, né? Agora Deus está tirando aquilo que poderia dar confiança, tirando os soldados. Mas Deus, ele explica o motivo, como nós lemos, para que Israel não diga, foi a minha força que me livrou. Deus, ele estava mais interessado na sua glória, em mostrar para as pessoas que ele era grande e que tudo pertence a ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tudo pertence a ele. E era isso que ele queria mostrar para aquele povo. Gideão, ele precisava aprender que a vitória não vem da multidão, que a segurança não vem de números, que o resultado não vem de força humana, mas vem de Deus. Vem da mão divina sobre a vida das pessoas. Amém? Deus, ele pode permitir reduções na sua vida, nas nossas vidas. Deus, ele pode permitir menos recursos. Deus, ele pode permitir menos apoio. Deus pode permitir menos controle sobre as situações. Deus pode permitir isso nas nossas vidas. E muitas vezes isso pode parecer perda para nós, né? Mas muitas vezes é estratégia de Deus. Porque quando não sobra nada para você confiar, você aprende a confiar totalmente nele. Quando você não tem mais nada para confiar, Deus é a chave na sua vida. Nós aprendemos a confiar em Deus. Amém? Então, Gideão, ele cresce na obediência, mesmo sem entender tudo. Mesmo sem entender ali o propósito de Deus, né? E a gente vê que ele não questiona. Senhor, mas por que só 300? Né? Eles vão nos esmagar, né? Poderia ter questionado, mas não questionou. Ele decidiu obedecer à ordem do Senhor. Capítulo 7, versículo 16 e 18, diz assim: Então, dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: Espada do Senhor e de Gideão. Agora Deus, ele apresenta aqui o plano de batalha para Gideão. E é muito interessante, né? Porque não é um plano comum. Gideão, ele recebeu uma estratégia inusitada por Deus, uma estratégia que ninguém jamais imaginaria. Olha aí quais são as armas de guerra que eles iriam usar: trombetas, né? Cântaros e tochas dentro dos cântaros. Nós vemos aqui que não há foco em espadas inicialmente, né? Não há uma estratégia militar tradicional como nós conhecemos, né? Com espadas, com força, com violência. Mas essa foi a estratégia inicial que Deus deu a Gideão: trombetas, cântaros e tochas. Quando Gideão olha para essa situação,
nós vemos que algo mudou na vida dele. Ele podia levantar outro questionamento, mas Senhor, isso não é arma de guerra? Trombetas? O que nós vamos fazer com essas trombetas diante dos inimigos, né? E nós vemos o crescimento de Gideão, porque ele não cresceu, ele não desobedeceu a Deus, né? Ele obedeceu. Aquele homem que antes duvidava, que antes questionava, agora obedece e lidera. Amém? Então ele organiza os 300 homens e divide em grupos, né? E como a gente leu, ele diz: olhem para mim e fazei tudo o que eu fizer. Então isso mostra o crescimento espiritual daquele homem durante esse processo. Gideão agora ele assume liderança, ele confia na direção de Deus e ele também influencia outras pessoas a crescerem, a confiarem e a obedecerem juntamente com ele. E o momento mais marcante dessa história é quando os cântaros são quebrados. Só depois de quebrar o vaso, a luz aparece, né? Quando os soldados estão ali, e aí Gideão fala para quebrar os vasos, para que as tochas, né? Para que a luz apareça, para que chame a atenção das pessoas, dos midianitas. Isso tem uma aplicação poderosa para as nossas vidas. Deus, ele muitas vezes trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Muitas vezes Deus, ele nos dá direção para mudarmos o nosso interior, para depois nos usar, para depois fazer através das nossas vidas. E muitas vezes o vaso precisa ser quebrado. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados. O egoísmo precisa ser quebrado. O medo precisa ser quebrado. A soberba precisa ser quebrada para que a luz de Deus seja visível. Para que a luz de Deus resplandeça através de nós. Amém? Glória a Deus. Nem tudo que Deus pede vai fazer sentido na hora, no momento em que Deus pede. Mas depois nós entendemos. A obediência, ela não depende de entendimento completo. Nós vemos que Gideão, talvez mesmo sem entender ali, por que Deus deu essa direção de apenas 300 homens, por que Deus não permitiu eles usarem espadas ali inicialmente. Mas, como eu falei, a obediência não depende de entendimento completo. Você não precisa entender tudo. Você precisa confiar e obedecer à direção de Deus. Precisa confiar e obedecer aquilo que Deus lhe falou, aquilo que Deus lhe confiou. Amém? A vitória de Gideão revela que Deus sempre foi o protagonista dessa história. Versículos 20 a 22 do capítulo 7 diz assim: assim tocaram as 3 companhias e as trombetas, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem e clamarem, espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Betsita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. É tão tremendo, irmãos, essa parte, onde quando os 300 começam ali a tocar as trombetas, a quebrar ali os vasos, né? Os midianitas, eles têm um temor dentro deles. Eles ficam tão temerosos, assustados, né? O que está acontecendo? Porque esse barulho e essas luzes, o que está acontecendo, né?
E aí esse povo começa a lutar um contra o outro, né? Do mesmo povo, os midianitas lutando contra eles mesmos. Então nós vimos aqui que chega esse momento decisivo, o momento da vitória. E os 300 homens, eles fazem exatamente o que Deus mandou. Eles tocam as trombetas, quebram os cântaros, levantam as tochas e gritam: espada do Senhor e de Gideão. Então acontece algo sobrenatural. Deus entra nessa batalha. Os midianitas, eles ficaram confusos. Eles entram em pânico, como eu falei, e começam a lutar entre si. A vitória ali não veio por força humana, mas veio por intervenção divina. Veio pela força de Deus, porque Deus entrou na batalha. Amém? Gideão e os 300 não venceram do jeito esperado, mas eles venceram do jeito de Deus, do jeito que Deus queria. Isso deixa claro que nessa história, que Deus iniciou o processo, Deus sustentou o processo e Deus deu vitória. Deus concluiu a vitória. Gideão só precisou de 3 coisas: confiar, obedecer e permanecer. Isso para as nossas vidas, irmãos, existem batalhas que nós não vamos conseguir vencer com a força do nosso braço. Não é no esforço humano, não é no controle, é na dependência de Deus. Porque é Deus quem peleja por nós. Muitas vezes nós queremos resolver tudo com a força do nosso braço e não colocamos diante de Deus. Não pedimos a orientação de Deus. Não pedimos o conselho de Deus. E muitas vezes por isso nós acabamos nos frustrando. Acabamos dando errado. Porque nós não estamos debaixo dessa dependência de Deus. Porque nós precisamos estar totalmente na dependência de Deus para que nós possamos vencer as guerras, as lutas, as dificuldades, o momento de luta, de provações. Nós precisamos de Deus. Amém? Porque Deus é quem peleja por nós. Deus é quem peleja pelo seu povo. É Deus quem faz o milagre quando nós confiamos nele. Para concluir, irmãos, resumindo o que aconteceu na história, né? Gideão, ele começou escondido, com muito medo, temeroso, nas cavernas, escondido no lagar, né? Era onde ele estava naquele momento, se achando incapaz e questionando a Deus. Gideão começou desse jeito. Mas ao longo do processo, ele foi transformado. Nós vemos cada fase de Gideão nesse processo. De inseguro, ele passou a ser obediente. De escondido, ele passou a ser um grande líder. De improvável, ele passou a ser um instrumento de Deus. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. É isso que Deus faz na vida das pessoas que se disponibilizam, que confiam nele, que permanecem em fé, que deixa de ter o controle nas suas mãos e entrega a Deus o controle. Entrega a Deus a chave da sua vida. É isso que acontece na vida daquele que se acha pequeno, porque Deus torna em grande. Deus, ele não escolhe pessoas prontas, ele transforma pessoas disponíveis. Ele não chama pessoas perfeitas, ele gera transformação em pessoas imperfeitas. Então, se você se sente dessa forma, como Gideão se sentia no começo, se você se sente inseguro, se você se sente com medo, se você se sente incapaz de ser alguém grande nas mãos do Senhor, sem recurso, despreparado, então você está exatamente no perfil de Deus. Esse é o perfil de um improvável,
Uma pessoa que se sente pequeno, mas que Deus faz ser uma pessoa grande. Amém? Porque o poder de Deus não está em quem você é, mas em quem Deus é na sua vida. E o que Ele pode fazer na sua vida e através de você. Amém? Então, nessa noite eu gostaria de dizer para você que você pode ser um improvável, mas é escolhido. Deus te escolheu para fazer algo grande na presença dEle. Deus te escolheu para crescer, para permanecer. Deus te escolheu para ser uma pessoa grande nas mãos dEle. Você só precisa se disponibilizar. Você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Mesmo que você não entenda a situação, mesmo que você não entenda qual é o propósito que Deus tem para fazer através de você, você não precisa entender. Mas se foi direção de Deus, faça. Porque Ele é contigo.